Vamos acompanhar. Existe junto com aquele software chamado BIOS, existe um outro software, um outro programa, armazenado naquele mesmo microchip de memória ROM. Esse software nós chamamos de setup. E esse setup serve para alterar as configurações de inicialização do teu sistema. Então olha que interessante, aqui eu estou te mostrando um exemplo de programa chamado setup, que também vem armazenado naquele mesmo microchip onde se encontra o BIOS. E esse programa chamado setup ou setup BIOS permite ao usuário alterar as configurações de inicialização do sistema. Olha que interessante então, esse programa chamado setup, que vem no mesmo microchip onde está o BIOS com memória ROM, serve para alterar ou definir as configurações de inicialização do sistema. Quer dizer, eu uso esse programa durante a inicialização para definir ou alterar alguma configuração de inicialização. Portanto, o usuário pode sim alterar configurações de inicialização do seu sistema. E ele faz isso através de um programa chamado setup, que também pode estar armazenado em memória ROM. Além do BIOS, tradicional de fábrica, eu posso também usar o programa chamado setup. Outra coisa, tem um detalhe importante aqui. Se esse programa chamado setup, vamos colocar aqui, ó. Se esse programa chamado setup, opa, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Vamos só apagar e colocar de novo. Acompanha aqui de novo comigo. Vamos descrever direitinho. Se esse programa chamado setup, como eu disse, permite ao usuário alterar as configurações de inicialização do sistema, a minha pergunta é a seguinte: quando o usuário utiliza o programa setup para alterar as configurações de inicialização, onde essas configurações serão armazenadas? Elas não podem ser armazenadas no mesmo microchip de memória ROM, porque a memória ROM é apenas de leitura para o usuário. E o usuário quer gravar essas configurações em algum lugar. Essas configurações que ele alterou através do programa chamado setup. E essa é a minha pergunta. Onde o usuário grava as configurações que ele alterou através do programa chamado setup? A resposta, ele grava essas configurações numa outra memória chamada CMOS, que é a memória de configuração. Essa memória CMOS tem como característica ser de leitura e escrita, portanto aceita a gravação. Então o usuário utiliza o programa chamado setup para alterar as configurações de inicialização. Mas para gravar essas configurações que ele fez através desse programa chamado setup, isso ele tem que fazer numa outra memória que não é a memória ROM. Então ele grava as configurações que ele fez através do setup numa memória chamada CMOS, a chamada memória de configuração. E a memória CMOS, ela é de leitura e escrita, quer dizer, ela não é somente de leitura. Observa, a memória CMOS é de leitura e escrita, permite ler os dados e também gravar os dados. Só que um detalhezinho para a CMOS, diferente da ROM, a CMOS é volátil. Isto é, a memória CMOS perde os dados na ausência de energia elétrica. Olha quanta diferença da ROM. A ROM é somente de leitura, a CMOS é de leitura e escrita. A ROM é uma memória não volátil e a CMOS é uma memória volátil. Perde as configurações se acabar o fornecimento de energia elétrica. Mas professor, e aí quando eu desligar o meu computador, eu vou perder as minhas configurações de inicialização que eu gravei aí na CMOS? Resposta, não perde. Por que tu não perde as configurações na CMOS quando tu desliga o computador, já que ela é volátil? Porque lá na placa-mãe, observa comigo aqui, deixa eu te mostrar, existe uma bateria, aqui ó, estou circulando para ti bem aqui embaixo, ó. Existe uma bateria aqui na minha placa-mãe. E essa bateria, que é uma pilha, ela mantém a energia elétrica para a CMOS não perder os seus dados quando o computador é desligado. Quer dizer, já que a CMOS é volátil e ela perde os dados na ausência de energia elétrica, eu te pergunto, quem mantém a energia elétrica necessária para a CMOS não perder as configurações de inicialização quando tu desliga o teu computador? É a bateria, é essa pilha, a chamada bateria da CMOS, que está lá na placa-mãe. A bateria da CMOS é a responsável por manter
a energia elétrica necessária para a CMOS não perder as configurações de inicialização quando tu desligar o teu computador. Portanto, essa bateria é muito importante para o teu computador, né? Ela mantém as configurações de inicialização. Outro ponto, existe um terceiro programa chamado POST, observa, POST, que vem de Power On Self Test. Quer dizer, POST é uma sigla em inglês de Power On Self Test. Isso quer dizer que é um programa de computador que serve para testar os componentes básicos durante a inicialização. E ele também está armazenado lá naquele mesmo microchip onde está o BIOS e o setup. O POST é um terceiro programa de computador que também está armazenado naquele microchip de memória ROM ou de memória flash, onde tem BIOS e setup. Mas qual é a finalidade desse programa chamado POST, que também vai ser usado durante a inicialização do computador? Resposta: esse programa chamado POST, ele testa os componentes básicos durante a inicialização. Como assim testa, professor? Claro, pensa comigo, ó. Quando tu liga o teu computador, quem fornece os primeiros dados para a CPU processar? É o BIOS. BIOS fornece os primeiros dados para a CPU processar. Isso quando tu liga o teu computador. Perfeito. Te pergunto, que programa eu uso para alterar as configurações de inicialização? Bem, eu uso o Setup, programa para alterar as configurações de inicialização. Tá ótimo. Terceira pergunta, qual é o programa que testa os componentes básicos durante a inicialização? Testa as memórias, testa os dispositivos? É o POST. Então, se existe o BIOS para fornecer os primeiros dados para a CPU processar durante a inicialização, se existe o Setup que te permite alterar as configurações de inicialização, existe um outro programa chamado POST que testa os componentes básicos durante a inicialização. Mas tanto o BIOS, POST ou Setup, todos eles são programas armazenados no mesmo microchip com memória ROM ou memória flash lá na placa-mãe do teu computador. Esses três programinhas. Então, bem importante a gente também conhecer a função do POST. Power On Self Test, aquele que testa os componentes básicos durante a inicialização.